do apóstolo Paulo a Filemon, dando sequência a essa série de mensagens de cartas de Paulo para nós. Hoje nós vamos tornar a liberdade de ler uma carta que Paulo escreveu para uma pessoa em particular. Carta do apóstolo Paulo a Filemon, nós vamos ler dos versículos de 1 a 7. Filemon é uma página só, está entre aí 2 Timóteo e Hebreus. 2 Timóteo e Hebreus. Se você for comparar com as cartas de Paulo, esse aí parece ser só um telegrama. No máximo um bilhete que Paulo manda para Filemon. E, de fato, quase foi mesmo. Só um recadinho que ele deu junto com a carta aos Colossenses. Só mandou um memorando para Filemon. Então, carta de Paulo a Filemon, versículos de 1 a 7, diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Pai, obrigado por essa noite, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos na tua casa, reunidos no nome do teu Filho Jesus Cristo, para cultuar, louvar e adorar ao Senhor. Que o Senhor esteja recebendo o nosso culto através de canções, o nosso culto através da tua palavra, e que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Então essa é quase praticamente a única carta que Paulo escreve, porque as outras, a gente não tem esse costume mais de falar, né, mas seria como se fosse uma epístola mesmo. Mas nas Bíblias mais antigas que vem epístola, que é algo direcionado mais para uma comunidade, para tratar algo formal de modo geral. E a carta é algo mais pessoal. E mesmo que tenhamos na Bíblia as cartas a Timóteo e a carta de Tito, essa de Filemon é a mais pessoal que Paulo manda. Mesmo que ele está escrevendo também para a igreja que se reunia na casa de Filemon, é diferente de Timóteo e também de Tito, porque não tem orientações para a igreja. É uma orientação direta para Filemon. Paulo está preso, provavelmente em Éfeso, e aí ele recebe a visita de Epáfras, que no final aí de Filemon ele fala que esse Epáfras era o seu companheiro de prisão, então, coitado de Epáfras. Foi visitar Paulo, que estava preso em Éfeso, chegou lá e ficou preso também. E aí, como a sentença ou a condenação de Epáfras era menor, ele ia voltar para Colossos. E aí Paulo escreve a carta aos Colossenses e de lambuja fala assim: aproveita, manda esse recado aqui para Filemon. E escreve a carta de Filemon. Filemon era provavelmente, se não um dos líderes da igreja, pelo menos alguém importante dentro da igreja dos Colossenses, dentro da igreja na cidade de Colossos. E Paulo, seu amigo, escreve uma carta pessoal para ele. Uma carta contendo um pedido, uma orientação e principalmente para aquilo que eu queria tratar nessa noite, para como Paulo chama em especial Filemon, o seu amado cooperador. Quando Paulo escreve a sua carta a Filemon, que é preso, na sua prisão ele recebe a visita de um escravo de Filemon. Um escravo fugitivo, provavelmente esse escravo rouba Filemon, foge, desorientado, não sabendo mais o que fazer, ele encontra Paulo, a quem ele já tinha encontrado na casa de Filemon. Um amigo de Filemon era Paulo, esse escravo frequentador da casa de Filemon, como ele era escravo, descobre que Paulo está na cidade e vai atrás de Paulo. Provavelmente ele se converte pela mensagem de Paulo e carinhosamente fala para Paulo assim: Paulo, então eu preciso voltar agora para minha casa. Preciso voltar para o meu senhor. Só que se eu voltar, simplesmente por voltar,
eu estou enrolado. Primeiro, que eu ainda sou escravo. Segundo, que eu sou um escravo fugitivo. Terceiro, que eu sou um escravo fugitivo porque eu roubei o meu senhor. Ou seja, se eu voltar e ficar vivo 2 dias, é lucro. Mais ou menos isso. E talvez a gente estranha falar sobre escravidão, somente você pensar assim, não, mas Paulo não fala nada, né? Nada disso. Era comum na época, tá, irmãos? Eu não sei quantos aqui tem, talvez aqui nem todos têm carro, mas você deve ter algum aparelho eletrônico na sua casa. Talvez hoje o mais comum seja um celular. Era algo comum. Era algo comum ter escravo. Não era nada condenatório, nada demais. Ter escravo era comum. E Filemão, um homem de posses, provavelmente um homem rico da cidade de Colossos, não era diferente. Ele tinha escravos. O Paulo, então, decide mandar de volta o escravo de Filemão para a casa dele, junto com essa carta a Filemão que estamos lendo, que Paulo começa direcionado a Filemão, chamando ele de seu amado cooperador, a sua esposa Áfia, provavelmente ao seu filho Árquipo e toda a sua casa, toda a igreja que se reunia na sua casa. E é interessante que, se você for ler as cartas de Paulo, ele sempre começa com a sua apresentação, aqui falando, sou Paulo, preso, junto com Timóteo. Ele vai falar para quem ele está escrevendo, seja para alguma igreja, nesse caso específico para Filemão, e vai falar que ele ora. Todas as cartas, não todas, a maioria das cartas dos seus escritos, Paulo fala que está orando pela cidade, orando pela igreja e aqui orando por Filemão. Se você quer entender por que Paulo está escrevendo a carta, ou as cartas que ele escreve, é só você prestar atenção no que ele está orando. E aí no texto que nós lemos, fala que ele sempre dá graças a Deus, lembrando das suas orações, porque ele escuta falar na fé que Filemão tem. Filemão era um homem de posses, um homem de escravos, um homem rico, mas um homem cheio de fé e de amor por todos os santos. Então ele era uma pessoa de posses dentro da igreja de Colossos e uma pessoa que não media esforços para ajudar a igreja. Não só em Colossos, os irmãos colossenses, como na região. Nós vemos ali na região a igreja de Laodiceia e também a igreja de Éfeso. Então eram igrejas que provavelmente Filemão ajudava, por toda a sua fé, por todo o seu amor. Paulo vai começar falando, vai falar também da comunhão que procede dessa fé que ele tem, de tudo aquilo que ele conhece de Jesus Cristo, e como que o amor que Filemão tem, tudo aquilo que Filemão faz com que não só o coração de Paulo, mas que o coração de todos os santos sejam reanimados. Se você está passando por algum problema, se você está passando por alguma dificuldade, se você está sem ânimo, saiba que a melhor forma de encontrar ânimo não é você só falar assim, Deus, eu preciso de alguma coisa, eu preciso de algo, é você conversar com alguém. Paulo orienta ou nos mostra que a forma com que Filemão reanimava o coração dos santos era porque ele conhecia o coração dos santos. É porque ele sabia da dificuldade de cada irmão que estava ali e ele dava um jeito de reanimar. Ele dava um jeito de trazer ânimo. E agora esse homem, cheio de fé, de amor, um reanimador dos santos, tinha que cumprir uma tarefa especial. E aí eu gostaria que você me acompanhasse a leitura na carta, a partir do versículo 8, para a gente entender bem por que Paulo está escrevendo essa carta. Versículo 8 diz assim, Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo, apelo em favor de meu filho, Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, como pessoa,
quanto como cristão. Onésimo é esse ladrão, é esse escravo, que provavelmente rouba Filemão e foge. Agora ele encontra Paulo, se converte e Paulo então manda-o de volta. E é interessante que Paulo vai falar assim, antes para você ele era um inútil, agora para mim ele é útil. E Onésimo significa exatamente útil, utilidade. E Paulo então brinca com o nome de Onésimo. Fala, se para você um útil era inútil, ele para mim é muito útil. E ele é tão útil, mas tão útil, que eu vou fazer com que o evangelho, que mesmo eu preso, chegue aonde ele precisa chegar. E nesse momento, eu apelo não para a minha autoridade. Paulo sabia pedir, irmãos. Se tinha uma coisa que Paulo sabia fazer, era pedir. Paulo, olha, eu poderia falar com você assim, solta ele, e você não tem mais o que fazer. Só que eu não quero fazer isso. Eu não vou apelar para a minha autoridade. Eu vou apelar para o seu amor. Eu vou apelar exatamente para o que ou quem você é. Deixa ele solto. Aquilo que ele estiver te devendo, põe na minha conta, depois a gente vai ler isso. Põe na minha conta que é melhor. Só que mais do que isso, irmãos, se você for ler a carta aos Efésios e a carta aos Colossenses, você vai ver que Paulo tenta mudar um pouco a sociedade da época. Paulo vai orientar aos maridos, as esposas, os pais, os filhos e os senhores e os escravos. Os maridos, as mulheres, os filhos e os escravos, até então Paulo não traz nenhuma novidade. Tanto em Efésios quanto em Colossenses, ele vai falar, os maridos, as esposas sejam submissas aos seus maridos. Normal. Nada do que a lei não mandasse não fazer. Os filhos sejam obedientes aos pais. Inclusive, ele reforça isso com o mandamento e fala, e olha que esse é o único mandamento, ou do primeiro mandamento, que tem promessa, para que tudo te vá bem, para que você seja próspero. Você, filho, honre aos seus pais, obedeçam aos seus pais. E vocês, escravos, trabalhem para os seus senhores, como se vocês estivessem trabalhando para o Senhor. Sem novidade. Só que aí Paulo tenta mudar um pouquinho a cabeça do povo. E aí ele trabalha também com os maridos, com os pais e com os senhores de escravos. Aos maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Isso aí já muda não só o relacionamento entre marido e mulher, como também entre mulher e marido. Afinal de contas, você, mulher, não deve ser simplesmente submissa, vou gostar desse simplesmente, ao seu marido. Mas você vai ser submissa ao seu marido, porque o seu marido lhe ama como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você, pai, mais do que você exigir a obediência dos seus filhos, façam com que os seus filhos não desviem da fé. E vocês, senhores, mais do que ter alguém que trabalhe para você como se estivesse trabalhando para Deus, trate o seu escravo como um irmão. E é isso que Paulo pede que que Filemão faça com Onésimo. Trate-o como irmão. E, irmãos, a partir do momento em que você trata alguém como irmão, ele pode ser qualquer coisa, mas a partir desse momento, ele é o seu irmão. É um tratamento diferente. Você não está mais tratando uma pessoa como um empregado, você não está mais tratando nenhuma pessoa como seu cliente, você está o tratando como seu irmão. E Paulo pede isso, trate Onésimo como um nosso irmão. Porque agora ele não é mais só o seu escravo, ele é o nosso irmão em Cristo. E Paulo continua, versículo 17. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão. Eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros. A graça do Senhor Jesus seja com o espírito de todos vocês. Então Paulo conclui o seu pedido agora, mais do que tratá-lo como irmão. É aquilo que ele te deve, Filemão, põe na minha conta. Porque se é que eu posso te dever alguma coisa, lembre que você me deve a sua vida. E você que reanima os santos, reanime também a mim.
Irmãos, estamos falando de uma pessoa que estava preso. E já falei aqui outras vezes que a prisão que Paulo estava era até uma prisão provavelmente domiciliar. Ele estava em casa, só que ele ficava 24 horas amarrado a um soldado. Provavelmente numa escala, pelo menos 2 soldados por dia, ficavam amarrados com Paulo 24 horas. Aonde as custas da prisão, ou seja, o aluguel da casa, o custo, o salário dos soldados, era todos pago por Paulo. Paulo tinha que dar um jeito de pagar. Não era Roma que pagava, não era o império que pagava, era o preso que devia pagar. Então Paulo está nessa situação. Paulo podia falar para Onésimo: Onésimo, use a sua influência e quem sabe assim eu possa ser solto. Pague a minha liberdade. Paulo não pede nada disso para Onésimo, para Filemão. A única coisa que ele pede é que, se você pode e deve, e eu apelo para isso, reanime a mim. Você é bom nisso. Eu preciso de um ânimo novo, Filemão, porque está complicado. Estou preso. Me reanime. E o que eu queria trazer nessa noite, um convite que eu queria deixar para nós, como se fosse Paulo escrevendo para nós essa carta, você recebendo essa carta de Paulo, é como ele chama Filemão 2 vezes. Primeiramente, no versículo 1 que a gente leu, fala o nosso amado cooperador. E agora no versículo 17, assim, se você me considera companheiro na fé. Irmãos, Paulo só escreveu essa carta a Filemão mais do que por conhecer Filemão, mas porque Filemão foi um companheiro de Paulo. Foi alguém que, mesmo distante, mesmo longe, mesmo em liberdade enquanto o outro estava preso, buscou reanimar o seu amigo, buscou reanimar o seu companheiro, buscou fazer com que a fé dos dois juntos cooperassem um com o outro. E eu queria te convidar nessa noite a 2 motivos, ou a 2 orações. Primeiro quem é o seu companheiro na fé? Quem você tem partilhado a sua fé? Não é quem você conhece, não é quem está aqui na igreja com você, mas o seu companheiro. Aquele momento em que, se você estiver preso, você pode ligar para ele e falar assim: dá uma animada no meu coração porque está complicado. E o outro ponto quem é o seu companheiro na fé que, se ligar para você e falar assim: me dá uma animada que eu estou precisando? Quem que é o telefonema que você atende qualquer hora do dia? Você tem esse para você ligar e você tem esse para você atender? Ou a gente só está vivendo, a gente só está indo, a gente só vem para a igreja, a gente só volta para casa e a gente esquece que precisamos de ser e ter, ou ter e ser, companheiros, cooperadores na fé. Eis a importância, ou uma das importâncias da gente ter a carta Filemão para nós. Uma carta que nos incentiva a sermos companheiros na fé uns dos outros. Carta que lemos ou telefonemas que recebemos que nos muda. Notícias que recebemos que nos transforma. Pois essa carta, ao chegar para Filemão, muda, ou deveria ter mudado, e provavelmente mudou, todo o pensamento que Filemão tinha acerca de escravidão. Pois pensa, como que ficaria ele, senhor de escravos, recebendo um escravo fugitivo, que provavelmente o roubou, está de volta, e não só tendo que tratar bem, como ainda tem que tratar como irmão e libertar esse escravo. Pensa os outros escravos, no nosso linguajar, pensa no meio da peãozada, a notícia que não era que Onésimo chegou e agora está solto e perdoado. Pensa a cara de Filemão em andar entre os seus escravos. Ele tinha que fazer algo diferente. Provavelmente, essa carta não só mudou a vida de Filemão, não só mudou a vida de Onésimo, como mudou toda a casa de Filemão. E é interessante que, quando Paulo faz a sua saudação, ele não faz diretamente a casa de Filemão, mas a igreja que se reunia na casa de Filemão. Lendo essa carta, Filemão deve ter pensado assim: vou ter que mudar minhas ações agora, as minhas atitudes com Onésimo, com os meus escravos.
Quem via dentro da igreja a ação ou as atitudes de Filemon com seus escravos pensou, não é que ele está fazendo aquilo que Paulo orientou fazer? A gente também vai ter que fazer igual. Uma carta pessoal. A carta talvez mais pessoal que a gente vai encontrar de Paulo. Mais do que até, tirando acho que 2 Timóteo, que é quase um desabafo de Paulo. É quase os últimos escritos dele. Quando chegar lá a gente trata. Mas uma carta de cunho bem pessoal que Filemon leu, recebeu e provavelmente não guardou dentro da gaveta. Teve que ler para toda uma igreja. Teve que ler para sua esposa. Fala assim, olha o que Paulo está pedindo. E a sua esposa, como uma boa esposa, virou para Filemon e falou assim, e aí, o que você vai fazer agora? Qual vai ser a sua ação? E como a gente não tem notícias, mas imaginando e vendo, né, aquilo que Paulo transformou no seu mundo na época, Filemon deve ter só falado assim, pelo menos se fosse eu com a Lorena falando assim, e aí, Filipe, o que você vai fazer agora? Eu falo assim, fazer o quê, né? Tem escolha? Manda o homem vir para cá, que vai tomar café agora com a gente todo dia de manhã. Manda o homem entrar aqui, manda o Onésimo vir cá para todo dia. E ele vai vir não é para fazer o café. Quem vai fazer o café agora somos nós para ele. E não só ele, como vai vir o Zé, o João, o Pedro, todos os meus escravos, as minhas escravas, vão começar a comer com a gente. E não que a Lorena seja assim, mas sendo uma senhora de escravos, ele deve ter falado para a esposa dele, para a mulher dele. E pior, é a gente que vai cozinhar para esse povo. É a gente que vai tratar eles bem agora. Vamos ter que mudar a sociedade. Vamos ter que mudar a nossa casa. Mudando a nossa sociedade. E essa carta de Filemon a Filemon deve ter mexido mais com o mundo da época do que qualquer outra carta que Paulo escreveu. Essa carta de Filemon tem que mexer mais com a gente do que qualquer outra carta que Paulo escreveu. Porque ao lermos as cartas que Paulo escreveu, ao lermos Filemon, e se a gente não mudar a nossa ação uns com os outros, é porque a gente não leu Filemon. É porque a gente ainda não entendeu que precisamos ser companheiros uns dos outros. Que precisamos, se enquanto a nossa sociedade manda tratarmos uns aos outros da forma como nós somos tratados, enquanto a sociedade manda você tratar aquele que pensa diferente de você, ignora. Aquele que você não se dá bem, continue não se dando bem. Se alguém pisar no seu calo, dá no joelho dele. A carta ao Filemon vem nos mostrar que se alguém pisa no seu calo, dá o seu pé inteiro. Se alguém um dia te maltratou, se alguém um dia te prejudicou, trate bem essa pessoa. Principalmente, trate-o como um irmão. Essa é a mudança que Filemon vem trazer para nós. É isso que Paulo quer nos dizer quando lemos Filemon. A carta que mudou um homem, a carta que mudou uma casa, e quem sabe a carta que mudou toda uma sociedade, porque estiveram dispostos a seguir aquilo que Paulo orientou. Que possamos nós estarmos dispostos a seguir, não o que Paulo nos orienta, mas o que a Bíblia nos orienta, o que o Senhor Jesus nos orienta. Porque não vai ser fácil. Não é fácil. Mas é aquilo que Ele nos pede. E é aquilo que Ele pede de nós nessa noite. Que mudemos as nossas ações, as nossas atitudes, a ponto de termos e sermos companheiros na fé uns dos outros. E é isso que eu queria que nós oremos nessa noite. Para encerrar, hoje pela manhã, estávamos na parte de ensino, estávamos falando sobre discipulado, depois você leia a lista de discípulos de Jesus, Mateus 10, a presença dos 12, a listinha dos 12, que vai falar de Pedro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, aí de repente vai ter um assim, Mateus o publicano, e mais para frente vai vir Simão os zelotes. 2 grupos dentro da sociedade judaica que um não viu o outro. Um era chegado de Roma, o outro não podia ver um romano que queria matar. Jesus chama esses 2 tipos e fala assim, agora vocês vão andar comigo. É a mesma coisa que Filemon quer nos ensinar. De repente você não gosta de quem pensa diferente de você.
De repente, você da direita não gosta de quem é da esquerda. Você da esquerda não suporta um da direita. E aí Jesus vem e bota os dois na mesma igreja. E fala assim, não quero saber se você é publicano, se você é zelote. Eu quero que vocês andem comigo. Não quero saber se você não gosta de atender ligações no meio da noite, ou se você não gosta de incomodar ninguém. É para você incomodar alguém, pois esse é o seu companheiro na fé. E se alguém te ligar de noite, não deixe de atender. Sejam cooperadores uns dos outros. Sejam esses que juntos reanimam o coração dos santos. E se formos reparar hoje, quase 2000 anos depois dessa carta, entre os milhões de santos que leem essa carta, o que mais precisa é de ânimo para o coração. São mais pessoas com o coração desanimados que encontramos hoje. E hoje, Filemão vem nos dizer, vamos reanimar os corações uns dos outros. Vamos trazer ânimo para quem está sem ânimo. Teve ânimo, perdeu um ânimo e precisa de ânimo. Vamos todos nos reanimar. E eu queria te convidar a orar. Você que quer reanimar o coração de alguém, de repente você é esse que está precisando de um ânimo no seu coração. Que você possa procurar alguém para te reanimar. E você que está com ânimo, bastante animado, anime alguém. Pode ter certeza dos dois lados. Não falta gente para te reanimar. E não falta gente para você reanimar. Não precisa nem procurar muito. Talvez aqui nesse público que temos aqui hoje, as pessoas, você, eu, estamos precisando de um ânimo novo. Talvez hoje aqui, pessoas estão assim, me reanime. E você está aí, com o seu coração, praticamente como diz o poeta, seu coração pegando fogo. E gente precisando de fogo no seu coração. Vamos orar? Te convido a você orar no seu lugar. Você na sua situação. De pedir para ânimo. Ou você falar assim, Deus, que apareça alguém para eu reanimar. Apareça alguém para eu trazer ânimo. Tem tanta gente precisando. E eu preciso reanimar alguém. Eu preciso ser companheiro na fé. Ou eu preciso tanto de um companheiro, alguém para me dar uma fagulha para o meu coração reanimar. Te convido a você orar aí no seu lugar, você se apresentar a Deus e falar com Ele. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por essa oportunidade de estarmos nesse lugar, podendo sermos, primeiramente, reanimados pela Tua palavra. Pois até se alguém aqui se encontra reanimado, que nessa noite possa saber que através da Tua palavra nós temos ânimo. Que, quem sabe a mensagem de hoje falou com alguém assim, não se esquente, tem gente para te reanimar. Tem gente para trazer o seu coração, para ter feliz novamente. Tem gente para fazer o seu coração palpitar novamente. Não fique desanimado, pois tem gente que está querendo te animar. E quem sabe você aqui nessa noite, nós aqui, Deus, estamos ouvindo e pensando, que bom que eu posso reanimar alguém. Ser um companheiro na fé de alguém. Ter companheiros que caminhem comigo. Que nessa noite, Pai, esta igreja, essa comunidade de fé local, assim possa ser encontrada e assim possamos viver a Tua palavra. Dispostos a sermos cooperadores e companheiros uns dos outros. Que possamos, Deus Pai amado, começar mudando a nossa realidade para mudar a realidade de muitos. Que uma carta tão pessoal como Filemão possa falar conosco todos os dias, nos dizendo, temos que mudar as nossas ações. E assim, parece pouco, mas mudaremos a nossa volta. Que, Pai, possamos ter coragem para assim mudar. Que possamos, Deus Pai amado, ter realmente disposição para mudarmos os nossos pensamentos, as nossas ações, à luz da Tua palavra.
sermos guiados e orientados por Ti cada vez mais. E que a carta a Filemon fale conosco todos os dias, nos mostrando que precisamos consertar, mudar e transformar os nossos pensamentos e as nossas ações. Assim, mudaremos e transformaremos as ações das pessoas à nossa volta, vendo uma nova realidade nas nossas vidas e transformando cada vez mais o nosso mundo. Mas que tudo comece, Pai amado, com companheiros e cooperadores nesse lugar. Pessoas dispostas a caminharem juntas. Pessoas dispostas a abrir o seu coração. E pessoas dispostas a ouvir pessoas que precisam. Que o Senhor assim nos abençoe e que assim possamos ser encontrados uns aos outros. Companheiros na fé. Cooperadores. Pessoas dispostas a caminhar e operar juntos. Que assim possa ser, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Que o Senhor assim nos abençoe e que possamos saber que aqui há companheiros e cooperadores na fé. Então, não ande sozinho, não esteja sozinho. Se você está ruim, procure alguém. Se você está bem, procure alguém. Não falta nenhum dos dois lados para juntos caminharmos. Amém? Nesse momento nós vamos ter a oportunidade de trazer ao altar os nossos dízimos, as nossas ofertas, confiados cada vez mais em Deus, na sua palavra, que assim somos abençoados por Ele. Não que estejamos entregando ou participando desse momento para sermos abençoados. Nós já somos abençoados e por isso participamos com gratidão no coração por esse momento, tanto através do dízimo quanto através da oferta, pois eu acho muito estranho esse versículo que fala que Deus ama aquele que dá com alegria. Eu acho que assim, Deus ama todo mundo, mas aquele que dá com alegria, Deus deve abrir um sorriso ainda maior. Deus deve pensar assim, esse entendeu, esse aí entendeu qual que é o recado que eu mando. Então que você nesse momento, com alegria no seu coração, possa trazer ao altar do Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Aleluia. Glória a Deus. Pai querido, muito obrigado. Nós damos honra a Ti por tudo que foi já feito nesta noite. Agradecemos também ao Senhor por cada um que foi obediente à Tua palavra, no seu dízimo, na sua oferta, e trazendo, como foi dito, com alegria, né, tirando um sorriso, né, dos lábios de Deus, porque sabemos que assim o Senhor agrada quem é obediente à Tua palavra.
Então, que esse dízimo, essa oferta, seja para agraciar a tua casa, para não deixar faltar o mantimento e o alimento, tanto espiritual como físico, para essa casa, em nome de Jesus. Amém.